Na contratação da consultoria, e aí tem uma vertente dos dois lados, né? Tem um empresário que precisa saber qual é o problema, na verdade, o problema é que ele precisa resolver. E o consultor tem que ter a maturidade para descobrir qual é a causa daquele problema. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Dona do Olhar Aguçado. Ela que é uma mulher inovadora, que gosta de moldar o futuro nos negócios, porque hoje você tem que se inovar. E como eu digo sempre, aqui é a casa que nós conversamos com pessoas que gostam de empreender, que nos ensinam a empreender, que caiu, que levantou. Eu digo sempre que eu já caí e levantei 10 vezes e vou repetir nesse programa sempre. Eu não nasci grande, eu nasci pequenininha e fui crescendo aos poucos e fiquei do tamanho que eu estou. Mas no tamanho também do intelecto. Nós precisamos sempre pensar que nascemos ricas ou ricos. A outra riqueza é física, a gente adquire com tempo, com estudo, com sabedoria, com educação financeira. É isso? E hoje nós vamos falar de educação financeira com uma pessoa pra lá de maravilhosa, que já foi minha mentora. Olha, me arrependo todo agora. Foi minha mentora, certo? E eu sempre digo assim, gente, não adianta tomar dinheiro no banco para empreender se você não tiver educação financeira. E todos nós precisamos de um mentor para nos moldar nessa parte da educação financeira. Por isso, nos siga no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X, no YouTube, dê aquele like, mande sua mensagem, diga o que você quer escutar. Mas hoje nós vamos conversar com a maravilhosa, minha mentora, viu? Fabiola Mascarenhas. Tudo bem, Fabiola? Como vai você? Seja bem-vinda à nossa bancada. Nosso bate-papo vai ser assim, pra lá de bom. Para as pessoas lá fora entender que na entrevista é um bate-papo, uma comunicação assim assertiva, onde você vai estar passando assim várias dicas para as pessoas que querem empreender ou que já estão empreendendo. Porque eu, com 40 anos já de empreendedorismo, acho que eu fui aluna de Fabiola tem uns 4 anos, né? Foi essa pandemia. 2019, antes de eu fazer aquele turnê de Dubai, a China ao Japão. Foi isso mesmo. Não foi? Tava às vésperas da viagem. Às vésperas da viagem. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Um beijo para nossa equipe maravilhosa, que sem eles não tem programa. Sem ele, ó, a casa cai e eles são meu porto seguro. Quando eu faço assim, eles, sorriso, eu tenho que estar sempre sorrindo. Eu gosto de sorrir, vocês sabem, né? Fabiola Mascarenhas. Ela é nascida em Salvador, ancestralidade materna e de família paterna oriunda de Cruz das Almas, a terra que minha sogra morava. Interessante, Cruz das Almas. Minha cunhada Zilda Zene morava em Cruz das Almas, seu Francisco. Eu me lembro que eu fui para você através do Sebrae. Foi da FIEB. Da FIEB, não foi? Projeto PIX. Ah, foi mesmo. Projeto PIX. Exato. Foi mesmo. Então, primeiro eu quero agradecer, né? Que depois de muitas idas e vindas conseguimos desencantar esse dia. Chegou o grande dia, né? Não é? Então, assim, é muito interessante a senhora trazer essa história. A senhora foi falando, aliás, não é senhora, né, gente? Não, você. Você foi falando e eu fui fazendo uma retrospectiva. Uma retrospectiva na minha cabeça, revendo, né, as coisas. É interessante, porque assim, como você mesmo falou, eu sou neta de marisqueiro e pescador. Teoricamente, a família da minha mãe, toda de lá. Então, se fosse seguir os mesmos rumos, estariam todos na ilha, na mesma história, vivendo a mesma, né? E minha mãe, uma pessoa muito guerreira, veio para Salvador com uma mão na frente e outra atrás, né? A convite de uma pessoa para trabalhar como costureira, auxiliar de costura. Que lindo.
E aí ela veio, começou a trabalhar e aí arrumou um outro emprego depois dessa coisa de costura e tal. E foi trazendo os irmãos de um por um para vir morar em Salvador. Uma família imensa de 16 filhos. Lá em casa é 11, eu acho que é muito. Minha avó teve 16 filhos, mas morreram alguns e no final ficaram 10. Logo quando era pequenininho, né? Enfim. E aí, assim, se a gente for parar para pensar como que a vida, né, dá voltas, então minha mãe foi tipo essa pessoa que foi a âncora positiva, trazendo todo mundo junto nessa empreitada para vir morar em Salvador para fazer uma vida diferente. Motivou todos. Motivou todo mundo. Não foram todos que vieram, ficaram uns 3 lá, mas os outros 7, todos vieram para Salvador. Maravilha. E a gente foi construindo, ela foi construindo essa história. Então eu vejo, como você falou, né, a questão do meu pai, altos e baixos de financeiros. Tinha época que eu via meu pai, sabe aquela história, tô rico, tô pobre, Nossa, né? Aquela história de super bem, com carro, a gente morava em casa própria, mas com carro, com a vida estabilizada e tal, de repente perdia tudo. Então eu costumo dizer que problema financeiro não se resolve com dinheiro. Não se resolve com dinheiro. Se resolve com consciência, com conhecimento e com mudança de atitude. Entende? Então, assim, e aí minha mãe era essa pessoa, né? E aí eu disse, não quero fazer isso, não quero essa vida pra mim. Porque quando desde pequena você vai acompanhando esses altos e baixos, vivendo muitas coisas que eu vivia, eu digo, cara, eu não quero isso pra minha vida. Sabe? Eu não quero passar por dificuldades, eu não quero ter um filho para passar por certas coisas que eu passei quando criança, entende? Então foi a partir daí que eu comecei a correr atrás. Você tem ideia? Eu comecei a trabalhar com 13 anos. 13 para 14 anos. Eu comecei com 8. A gente já foi que parecida. Né? Então, assim, numa época que não podia trabalhar com essa idade. Né? Estágio... na minha podia, na sua não. Na minha não. Meu pai começou a trabalhar com 11, né? Então, assim, a gente não podia trabalhar com essa idade, mas eu queria muito, muito, muito. Aí, um amigo de meu pai disse, vim trabalhar aqui na minha empresa. Então, assim, eu fui e aí ficava ajudando. E eu sempre fui essa pessoa muito curiosa. Eu nunca fiquei numa empresa para trabalhar apenas em um cargo. Nunca. Eu começava numa coisa, daí a pouco eu já tinha aprendido tudo aqui. Eu dizia, isso aqui, deixa eu ir para outro lugar, porque agora eu já sei tudo que faz aqui, eu quero ir para outro lugar. Aí eu ia rodando. Isso é ótimo. Já desde essa época eu tinha essa vontade de aprender, de conhecer, de querer mais. E na minha jornada da vida sempre foi assim. Até que, um belo dia, eu caí numa empresa de consultoria chamada Cristal. E essa empresa eu aprendi muito. Né? Assim, eu entrei para ser auxiliar financeiro, administrativo financeiro, que, na verdade, na minha história de vida, virava e mexia, eu caía no financeiro, virava e mexia, eu caía no financeiro. Então, eu sempre tive essa questão de trabalhar com finanças, de gostar disso, de ter essa facilidade, raciocínio lógico, coisas que a gente sabe que são importantes. E, a partir daí, eu fui criando gosto. Até que esse dia que eu fui indicada para trabalhar nessa empresa de consultoria. E aí, eu trabalhando já no administrativo financeiro, daí a pouco entrei na área de treinamento, quando pensou que não precisava, um cliente precisou de alguém para ajudá-lo a implantar um sistema de gestão de qualidade. E aí, adivinha quem foi? Você. Eu. Que maravilha. E a partir daí eu comecei. Eu fiquei 6 meses só nessa parte de administrativo financeiro na empresa. E com 6 meses depois eu já estava fazendo essa assessoria, essa consultoria, e fui indo. E um belo dia, um outro cliente, já anos depois, disse que precisava de um auxílio no financeiro, que ele precisava desenvolver umas coisas diferentes para poder ver os resultados dele e tal. E como eu sempre tive muita facilidade com Excel, lá vai eu, o pessoal me indicou, não, Fabiola, vem aqui para te ajudar. Daí eu fui. E aí comecei a fazer consultoria financeira aí, nessa empresa, e fui desenvolvendo outras coisas e fui indo. E aí, você sabe como o universo é, né? Quando você abre... Ele conspira a seu favor, você vai. Exatamente. E você tem um currículo riquíssimo. Administradora, coach de MBA em finanças, controladora, auditor de ISO. Isso. Atua há mais de 16 anos como consultora e auditora. E iniciou na área de gestão de qualidade e de materiais. Isso. Atua como coordenador na área administrativa e financeira da qualidade em empresas. Currículo rico, viu? E aí tem onde a senhora me conheceu, que foi justamente no PayEx. A consultora
Trabalhei com a parte de consultoria técnica e como monitora agora no último ciclo ainda do está lá? PX. Acabou agora em janeiro, o Vai último ver. ciclo, mas vai voltar, né? Tem outros ciclos, ele sempre volta um ano, mais ou menos. aí Se voltar, eu tem- quero participar, porque eu achei bem interessante. E agora está com um direcionamento bem voltado para... Porque o PIEC significa Programa de Qualificação de Empresas para Exportação, né? Sim. E aí está bem voltado mesmo para exportação, para as empresas que querem vender fora do Brasil, enfim. Está bem interessante também. Nada melhor do que um currículo rico. Currículo rico. E E eu, você praticar gosto. ele. É muito interessante. eu não consigo ficar numa área só. Eu também, que é isso? Você é que negócio. signo? Gêmeos. Eu sou virgem. eu sou de virgem, gente. É Sim. maravilhoso. É maravilhoso, assim, a gente consegue ter uma visão muito ampla, né? Quando você atua em várias áreas. Embora hoje eu atue muito na área financeira, né? E sou também instrutora do SEST Senat, que agora eu estou ensinando... SEST, Senat SEST SEST Senat. Senat. Que é do grupo do Sesc Senac também, né? Do do grupo grupo S, S, que é do FIEB, Sistema S. do Sistema S. Só que esse é do transporte, no caso. Eu sou do Sistema S também. E aí é isso, assim, é muito gostoso, porque a gente tem uma visão muito ampla de Então você negócio. começou sua carreira num tombo, depois de estudar muito, quando alguém lhe diz, venha, você diz, estou aqui. Sempre pronta. Não tem coisa melhor do que você se qualificar e você subir um degrau. Sobe um, sobe outro, sobe outro. Por que você propôs isso para você? E as pessoas precisam ter essa consciência. Tem gente que para no meio do caminho e diz assim, não, já estudei muito, Já até tá aqui tá bom, bom. né? Gente, Eu continuo lendo, cada estudando vez- o tempo todo, inventando coisa o tempo inteiro, e eu acho assim perfeito. e cada vez que você vai lendo outras coisas, você percebe que você não sabia nada. Exatamente. É incrível isso. O conhecimento liberta. É E maravilhoso. conta aí, quais são os principais desafios que você enfrentou ao longo da sua trajetória profissional? Ave Maria, quem se arrepiou agora fui eu. Então, assim, o maior desafio, primeiro, como comecei muito cedo, né, a trabalhar, me desenvolver e tudo mais, eu sempre tive também aquela coisa das pessoas me olharem torto. O que é que essa menina quer aqui? Né? Primeiro, mulher, Ousada então, e jovem demais. e ousada. Então, o que acontecia? Eu ia para fazer as consultorias, por exemplo, as pessoas não me davam crédito, até que eu tinha que mostrar o meu trabalho, entende? Então, assim, como eu falei, eu sempre tive que trabalhar para estudar. Então, eu trabalhava muito Eu para poder também. manter a minha escola, minha faculdade, fiz, né, especialização, MBA, fiz um curso de coach que me ajudou muito para entender o ser humano, Sim. para a gente entender também, né, o universo, enfim, para atuar na minha área também. E isso foi me dando uma bagagem muito bacana, assim, muito rica. E a partir do momento que a gente entra na empresa e vai batendo cabeça, né? A gente vai aprendendo, porque você está ali, vai construindo. Então, o primeiro desafio é justamente enfrentar essa coisa das pessoas olharem assim e dizer, Olhar torto pra gente, né? exato. Esse foi o primeiro desafio. Eu acho que o melhor olhar que tem pra gente, o olhar torto, faz a gente olhar e dizer assim, hoje você tá me olhando assim, amanhã você vai me olhar com um olhar diferente. Eu sempre pensei assim. Ó, tem uma história muito interessante na época que eu fazia a faculdade, que eu perdi numa disciplina, porque o professor implicou comigo. Porque eu entrei em embate com o coordenador do curso, que era muito amigo dele. Resultado, esse professor ele era consultor, já era um consultor da área, assim, todo mundo conhecia ele e tal. E aí, um belo dia, eu entrei na área de consultoria e aí fui para uma reunião de consultores. E ele tá lá. Ele não tinha chegado ainda, olha que interessante. E ele não dava muito crédito, né? E aí, um belo dia, nesse dia na reunião de consultores, tinha muita gente, assim, vários colegas e pessoas desconhecidas também. E eu tô lá sentadinha no meu quieta, ele chegou atrasado e entrou na sala. Quando ele entrou, que ele olhou pra minha cara, ele ficou tão desconcertado que quase ele cai. Ele tropeçou, assim, quase que ele cai da coisa, porque ele não acreditava que eu era capaz de estar naquele ambiente. Você não tem ideia. Como é que as coisas são, assim, né? Então,
o mundo, é isso que eu falo, o mundo dá muitas voltas. Sim. Eu bati, né? Assim, tive que abrir muitas portas na cara e na coragem. Né, de mostrar... Mas a gente só vence assim, se a gente for na cara e na coragem. Se a gente tiver medo, se você que está escutando a gente tiver medo, você não vai chegar no lugar que você quer chegar. Eu cheguei onde eu cheguei, porque eu sou uma pessoa ousada. E eu acho que toda mulher tem que ser ousada. Não dá para dizer só o homem tem direito de ser ousado. As mulheres precisam ser ousadas e dizer assim, eu quero saber, eu sei em que lugar eu quero estar. Você não quer saber, você tem que dizer, eu sei em que lugar eu quero estar. Se você faz isso, fica mais fácil de você debater com alguém, de você enfrentar alguém. E se preparar para estar ali. Eu acho assim interessante. Eu me lembro que, eu sempre conto um caso aqui, de um determinado prefeito que tinha em Camaçari, na década de 70, daí era época de ditadura, era prefeito biônico, e eu tinha uma vaga na prefeitura, quando cheguei lá, ele disse a mim assim, pessoal de Camaçari, ninguém tem capacidade para trabalhar na prefeitura daqui não, tem que ser de Salvador, que as pessoas não têm capacidade. E aquilo me subiu um fogo no sangue, que eu fiquei indignada. Meses depois, teve uma vaga no polo petroquímico, e tinham 16 pessoas, e eu, a menina da cidade de Camaçari, passei em primeiro lugar. Maravilha. E aí foi pro psicotécnico. O psicotécnico disse, tem que atingir 90 e tantos %. Eu atingi o máximo e a vaga foi minha. Maravilha. Então, eu nunca esqueci disso. Eu guardo até hoje. Eu consegui depois o resultado de todas as entrevistas, de tudo. E eu guardo até hoje, porque para mim aquilo é uma relíquia. Porque a própria empresa que me contratou, ela estava duvidando. Essa menina, na franguinha, toda... humildezinha. E no meio de um lugar que muitas vezes só tem homem. Muitos homens, né? Tinha muitos homens e tudo. E tinha muitas mulheres também, muitas brancas, loiras, bonitas, Exato. que veio da cidade, sabe? Você vê aquela menina com aqueles cabelos. Antigamente os cabelos eram todos enroladinhos. Agora não, que a gente tem velhinho, progressiva, aí a gente passa e fica sem vizinho. Mas aquela questão, o importante é o conhecimento que você tem. E é uma coisa que ninguém tira da gente, é o que a gente vai buscar, o conhecimento. Você morre e leva com você. É a única herança que você não deixa pra ninguém. Verdade. Ou que você também deixa, porque você passa o que você aprendeu, Sim. mas quando você vai daqui, você leva. Quem aprendeu Quem com fica você. contigo, exato. Quem fica contigo, Porque fica né? com você. É. Me conte aí, qual a importância da consultoria para as empresas atualmente? Assim, é muito importante, né? A gente percebe uma leva, né, de empreendedorismo, principalmente agora depois da pandemia. Já vinha muito forte e depois da pandemia isso aumentou. E o que acontece? As pessoas passaram a empreender meio que por necessidade. Sim. A gente sabe que existem alguns tipos de empreendedorismo, né? E esse por necessidade é um que mais sobressai, assim, principalmente quando a gente vai falar da classe mais baixa. Né? Então as pessoas empreendem, começam a vender algo, fazer alguma coisa para o seu negócio, para sobreviver, na verdade. E a partir daí, ela começa a aprender de novo, batendo cabeça, caindo, levantando, né? E dando a cara a tapa. Só que o que a gente tem que entender é que muitas vezes você precisa de uma ajuda, de um auxílio para que você erre menos. Não é que você não vai errar, porque a vida é feita disso, né? De acertos e de erros. Mas que a gente precisa ter uma consultoria, uma mentoria de alguém que já passou por aquilo, ou que tem uma certa experiência, que já tem uma bagagem, que pode te dar uma orientação, justamente para você poder errar menos e ir para os caminhos que alguém já traçou e que você sabe que é menos, como é que eu posso dizer, pedregulhos, né? Menos Sim. dificuldades. E você pode caminhar. Menos espinho. Exato, que você pode caminhar. Então, a consultoria ela vem para te dar esse auxílio, para dar esse direcionamento, que muitas vezes a gente sozinho não consegue. Né? E aí, hoje, a consultoria é importante, a mentoria, é muito comum a gente falar de mentoria, né? A mentoria é importante por conta disso. Porque vem alguém e te mostra, né, coisas que você não viu, que você não percebeu muitas vezes, ou que você teve uma experiência que você viu, poxa, isso aqui não foi legal. E aí você não sabe como reverter. E aí a pessoa vem com alguma ideia, com uma outra roupagem, uma outra ótica que vai te abrir os caminhos. Abre, né, expande a consciência que a gente fala.
Então, isso é muito importante. A gente tem mania de estar naquela questão do senso comum, né? Que você aprendeu aquilo e você fica. Eu me lembro que eu também comecei a trabalhar muito cedo. Cedo. E fui tocando. E caí, levantei por várias vezes. Meti a cara no chão e levantava. Meu Deus, onde é que está o erro? E naquele desespero. No momento que eu comecei a ir para o Sebrae, buscar consultoria... Grupos de empresários. Trabalhar com um grupo de empresários. E aí eu fui me acertando na vida, certo? Mas tem hora que você começa, você faz um pouco de tudo. E é muito solitária a vida do empreendedor, né? Ele é muito solitário. Você precisa, é por isso que você precisa trabalhar o empreendedorismo. Exato. O empreendedorismo puxa você para perto para você poder ser orientado e poder orientar os demais. Exato. Toda vez que você é orientado, você dá um salto. E as pessoas precisam ter esse conhecimento. Exato. Porque hoje a gente abre as coisas por necessidade. Abre um negócio, vou abrir um negócio. E não tem direcionamento. Olha, eu sou aluna do Sebrae, quando o Sebrae era uma portinha. Eu tenho mais de 40 anos que empreendo. Eu era muito jovem. Mas eu sempre fui buscar. Sim. Como foi que eu conheci você? Indo buscar. Então, eu acho interessante essa questão da busca que a gente faz e que a gente tem resultado. E as pessoas precisam ter essa consciência. Precisam. Tem gente que acha, não, pega o dinheiro, torra todo e não procura ter um equilíbrio. E esse equilíbrio ajuda a gente. E a parte financeira é uma das mais, como é que eu posso falar? Atingidas. Né? Porque o que acontece? A pessoa tem um dinheiro, daí ela compra algo ou presta algum serviço e aquilo te retorna um valor. Pela necessidade, naturalmente, a pessoa vai lá e gasta o dinheiro todo. Como é que a pessoa gasta o dinheiro todo e vai ter dinheiro para comprar de novo o produto e voltar para vender e tudo mais? Então, quando você tem um direcionamento, eu estou dando um exemplo de financeiro, mas isso serve para tudo, né? Sim. Quando a gente tem um direcionamento, você vai saber quanto daquele dinheiro você vai poder gastar e quanto não. A gente sabe que quem empreende por necessidade, o próprio nome já diz, necessidade. Então, ela precisa de dinheiro para sobreviver. Ela vai precisar de dinheiro para tirar uma parte ali, para poder comprar comida, para poder, né, dar comida para os seus filhos, enfim. E isso é importante, mas ela não pode tirar todo. E quanto é, a pessoa só vai saber se ela realmente se aprofundar, conhecer, buscar informação. Caso contrário, ela não consegue. O papo tá bom, mas agora é hora de faturar. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito.
Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM, Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb, sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta com Fabiola Mascarenhas, o papo tá bom, maravilhoso. Aqui, ó, procure ler aí Pedagogia do Futuro, certo? 5G, um livro fantástico que vai ajudar você na sua empresa, no seu negócio, porque a gente precisa, na era que nós temos hoje, mudar muitas coisas na educação, principalmente a educação financeira. Então, a Pedagogia 5G, ela ajuda a gente em uma série de coisas. Temos aqui também, ó, liderança feminina de alta performance. A gente precisa saber liderar com alta performance, porque se você não souber, você prejudica seu trabalho, prejudica você, prejudica sua empresa, seus funcionários. Então, precisamos ter alta performance. E aqui temos aqui, ó, empresário e empreendedores. Isso aqui foi com um grupo de Moisés Ribeiro, uma imersão que eu fiz de 1 ano, fantástica. E aqui nós temos vários autores aqui, cada um fala uma parte da sua vida. E eu falo aqui como empreender com resultados extraordinários, que tem a ver com a educação financeira. Eu já fui aluna da Fabiola, ela já foi minha mentora. Tudo isso contribuiu para eu estar aqui. Então, se você não leu ainda, procure ler, que vale a pena. Educação financeira é qualidade de vida, viu, gente? Exatamente. A pessoa vive muito melhor quando você é educado financeiramente. Você não trabalha 18 horas por dia. Eu me lembro quando eu tinha confecção, eu tinha quase 300 funcionários, Fabiola. Eu comecei com 1 e cheguei a 300. Eu comecei com uma máquina, cheguei a 200 e poucas máquinas. Comecei fabricando uma peça por dia, depois 100, 200, 300. Tinha dias que eu já fabricava 1.000, 30 mil peças a mês, 20 mil peças a mês. Tudo isso me ajudou a saber o que é educação financeira. Porque às vezes você trabalha, produz até não querer mais. E aí vai tudo pelo ralo. Cadê o dinheiro? E cadê o né? dinheiro? Eu ouço muito dos Vende pro empresários. cliente que não é certo, que você não analisou a ficha dele direito. Não vendeu no cartão, no dinheiro, vai vender na duplicata, que hoje já nem se usa mais. Caderninho. No caderninho, antigamente era caderninho. Quando você via, você tá com 100, 200 mil reais na rua. Então, quando você muda todo esse contexto com a educação financeira, sua vida muda. Então, hoje eu tenho uma vida, graças a Deus, em cima do estudo que eu fiz. Eu digo que eu sou uma pessoa quase realizada, né? Ninguém é realizado 100%, né? Sempre tem alguma coisa, né? Que a Sempre gente falta quer alguma mais. coisa. Se falta, porque a gente quer mais, não é isso? O ser humano tem isso, né? A gente tá sempre querendo mais e mais e mais. Sempre tem Verdade. algo a ser realizado. Assim. Fabiola, me diga aí, quais são as competências essenciais para um bom consultor? Visão sistêmica. Visão sistêmica. É extremamente importante. A pessoa precisa entender que a empresa ele é um organismo vivo. Sim. Que tem vários órgãos ali, né? Várias áreas e que elas estão interligadas. Se eu, enquanto consultora financeira, chego numa empresa e vou tratar apenas de dinheiro, pode ter certeza que eu estou fadada ao fracasso. Com certeza. Eu tenho que pensar que aquele negócio, o que eu vou fazer ali vai impactar em várias áreas.
E isso é importante. Você trabalha até emocional da pessoa quando você chega, né? Ah, muito. A gente vira psicóloga e terapeuta. Eu sei disso. Né? Então, a gente conversa muito, os empresários, as empresárias, elas trazem muito, as pessoas trazem muito as suas frustrações. Normalmente, aquilo que ela vive na sua vida particular, ela acaba refletindo na empresa, ou vice-versa, né? Então, a gente tem que entender que essas nuances, né, essas coisas, faz parte de um todo. Que não é somente aquela área, aquele pedacinho que você vai ali tratar. Você vai ter um todo a ser tratado, você vai atuar em uma parte, mas que isso vai impactar. Você impacta até como psicólogo, porque às vezes você tem um negócio que é familiar, que tem várias nuances e que traz umas questões emocionais para todo o grupo. Exato. Porque quando você trabalha com o irmão, com o pai, com a irmã, que traz algo que está errado, você tem dificuldade de chamar atenção para corrigir. O funcionário você chama. Exato. Mas o funcionário que é seu parente, seu irmão, você... Exato. Então você tem que enfrentar até essa parte aí, você tem que saber como lidar com ela. Exato. E a separação disso, tipo, aqui na empresa nós somos profissionais. Sim. Fora dela nós somos parentes. Sim. Só que nem sempre as pessoas conseguem ter essa separação. Né? Quando você está numa empresa familiar, isso é muito mais delicado de ser trabalhado. Eu já trabalhei, eu sei o que é isso. Né? É muito difícil, porque as pessoas acabam tendo muita discussão, muita briga, às vezes um desentendimento que foi de casa atrás para o trabalho, chega ali qualquer coisinha já começa o a ter emocional tá confusão, sempre naquela linha assim, tênue, na linha. fio da navalha, Fio né? da Como navalha, dizem. como diz o Tabarel, né? E assim, agora assim, tem muitas empresas que a gente chega que isso é bem separado. É interessante. Quando consegue, quando são empresas mais maduras, que as pessoas são mais maduras, que estão trabalhando ali, elas conseguem separar, conseguem cada um no seu quadrado, na hora que tiver que tomar decisão, de discutir, de uma forma muito positiva, sabe? Mas isso vai de muito, assim, amadurecimento muito da pessoa, sabe? E não é comum. O ruim é isso, que não é comum. É porque precisa amadurecer muito. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu trabalhei com uma irmã, 2, 3, 2 irmãos. Eu trabalhei praticamente com a família toda. E tinha hora que eu tinha dificuldades para chamar atenção. Você vai com aquele cuidado, parece que tá pisando em ovos. Isso. E aí você quer estudar, o outro não quer estudar. Você vai para treinamento, o outro diz que não vai, não precisa aprender. E aí você começa a ter aqueles conflitos. Você cresce, daqui a pouco você cai. Porque você não quer brigar com seu irmão. Exato. Mas hoje eu tenho um orgulho de uma coisa que eu acho legal. Meus irmãos que trabalharam comigo, quase todos empreendem porque aprenderam comigo. Maravilha. Chegou uma hora que eu disse, não, já passou alfilhadas por aqui, alfilhados, irmãos, irmãs, vai botar seu negócio. Então hoje eu tenho um negócio que deu certo, a outra tem, outro tem, todo mundo trabalha para si. E eu fui à fábrica de quê? De experiência, né? A escola. Eu fui à escola. Eu comecei a empreender muito cedo. Sim. Então, fui à escola para todo mundo. E eu acho, assim, que é interessante você poder ter uma hora que, senão, agora eu tô sozinha. Sim. Porque E às quando vem de vezes fora até- a turma, você pode ter um comando melhor do que com a família. Isso. Apesar de que eu conheço pessoas, empresas familiares que têm sucesso, mas toda empresa familiar tem conflito. Tem. Eu não vi As nenhuma empresas mulher ainda. normais sem ter familiar já tem. Rapaz, hoje eu dou até graças a Deus que eu tenho pouco conflitos nas minhas empresas, sabia? Que bom. Mas assim, o É que eu já conflito tomei tem tanta conflito porrada, positivo eu já também, tomei né? tanta porrada na vida que hoje eu dou graças. Eu tenho uma clínica médica que eu só sento para saber os resultados, faço vistoria de 8 em 8 dias. Tá passando aqui a Ser Mais é Nossa. Olha. Uma clínica que começou atendendo 10, 15, tem dia que atende 100 e tantas pessoas por dia. Eu tenho um gestor lá, gestoras fantásticas. E que as coisas andam, mas tudo sobre biótica. Sim. Eu tenho que estar sempre orientando.
Então, tudo que eu tenho, eu oriento, mas eu não fico mais ali fazendo só aquela coisa. Porque pense em alguém que não gosta de fazer a mesma coisa o tempo todo. Mas, eu. assim, ó, empreender é mais gestão de pessoas do que qualquer outra coisa. Exatamente. Se você tem uma boa equipe, as pessoas bem orientadas, se relacionam bem, a probabilidade de ter conflito é menor. Existem aqueles conflitos positivos, né? Que você discute ali, resolve, tá tudo Claro, bem. e faz parte na do- crise que se cresce. Exato, e faz parte do aprendizado. Na crise, Exato. você tem aquela crise, aí você vai... Por que eu vou pegar de bom aqui? Exato. Então, é interessante uma crise que lhe traga resultados positivos. Exato. E aí, tendo uma boa equipe, a equipe madura, você passa por isso, né? Tira de letra, assim, mais fácil. Atualmente, eu dou graças a Deus que eu tenho uma equipe que está quase 90% bem, Sim. certo? Que eu vou equilibrando daqui e dali. Sempre tem que ter o porto seguro, né? O porto seguro geralmente é o líder maior. É. Então, você vai equilibrando Uma daqui e dali, referência. serve de referência, chama um. Isso aqui tem que ser assim. Tem que estudar. Uma das coisas que eu brigo na minha empresa não é brigar, é Incentivar, conversar. Eu né? incentivo que todos têm que estudar. Eu acho que todo mundo tem que ir para a faculdade. Não vai para a faculdade presencial, faz a distância. Eu faço porque os outros não podem fazer, que já tenho idade. Eu não paro de estudar. Sim. Eu faço um treinamento atrás do outro. Hoje em dia tá tão Porque eu mais acho fácil, que hoje é tudo né? mais fácil, né? Tá mais fácil. A tecnologia tem nos ajudado muito com relação a isso. Pensar que no meu tempo eu estudava a noite toda, eu saía da escola 10h30 da noite pra ir pra casa. Andava, meu pai vinha me buscar tipo, com a lanterna na mão, porque a maçaria não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha água, não tinha nada. Eita. E eu tinha que trabalhar e era dificultoso. É muito difícil. E hoje tudo é tão mais fácil, né? E ainda assim a gente bota dificuldade. O mundo mudou, tudo é fácil, nossa. Me conta aí, quais são os principais benefícios para uma empresa poder obter ao investir em consultoria e treinamento? Isso é bem relativo, assim. Porque, primeiro, para procurar uma consultoria, ela precisa saber o que é que ela quer. Tem Sim. muito bem definido, né? E aí vem também do papel do consultor saber extrair, porque às vezes, por exemplo, a pessoa vem assim, diz assim, eu tô com um problema financeiro, como Quero já empréstimo. aconteceu várias vezes. Me ajuda aqui a pegar recurso, né? Ixi, Me ajuda a pegar recurso, ou então vamos descobrir qual é o problema, o que é que está acontecendo. Quando, na verdade, o problema dele é outro. Eu já peguei casos, para vocês terem uma ideia, eu já peguei caso de empresa que achava que o problema era dinheiro, na verdade estava no estoque. Por isso que eu falei da visão sistêmica. sim. Né? Da questão de você ter liderança, de você pensar no todo, isso é muito importante, porque quando eu comecei eu peguei o balanço patrimonial da empresa, que eu vi que eu olhei assim e falei, essa continha aqui tem qualquer coisa errada. Na primeira visita, tipo, como diz no popular, né, no arriar das malas, Sim. então no arriar das malas, eu digo, tem qualquer coisa errada aqui. Aí eu vi que era no estoque. Então, o problema não era dinheiro, necessariamente. O estoque tem tudo a ver com dinheiro. Sim. Né? Então, assim, a gente foi para trabalhar, por isso que meu currículo também tem muita questão de gestão de materiais. Seu currículo é muito rico, viu? Tem muita questão de gestão de materiais também por conta disso. Porque o estoque tem tudo a ver com dinheiro. Se a gente não sabe comprar bem a parte de suprimentos, né? Então, comprar bem, se você não sabe gerir o seu estoque, tem estoque de perecíveis, se você não tiver cuidado, você tem um prejuízo imenso. Entende? Então, assim, tudo isso vai trazendo. Então, assim, na hora que você vai contratar uma consultoria, às vezes o empresário ou a empresária vem com uma demanda, mas na conversa, ou tipo nessas análises que a gente faz, você já percebe que é outra coisa. Eu digo, olha, para você resolver esse problema, não precisa você pegar dinheiro emprestado. A gente resolve assim, 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 assim. É por isso que a gente comentou logo no início dessa importância de você saber o que você vai fazer realmente. Né, dos benefícios que você tem com a consultoria, de o consultor ter essa visão mais ampla, do empresário ou a empresária entender que a consultoria vem para agregar, vem para ajudar. Agora, você olha, vê aquilo e já diz, olha, vamos resolver de outra forma. Às vezes ele não precisa gastar absolutamente nada a não ser a consultoria. O que ele achava que ia precisar investir, fazer um monte de coisa, a gente consegue resolver ali com os recursos que a empresa tem. Então, tem diversas coisas que consegue resolver. Então, assim, na contratação da consultoria, e aí tem uma vertente dos dois lados, né? Tem um empresário que precisa saber qual é o problema. Na verdade, o problema é que ele precisa resolver. E o consultor tem que ter a maturidade para descobrir qual é a causa daquele problema. Né? Porque às vezes a gente fica atacando só ali a superficial e não aprofunda e não resolve. Resultado,
daqui a pouco essa pessoa volta a ter o mesmo problema. Porque o problema não foi resolvido, a causa do problema não foi resolvida, entende? Então, tudo isso é importante a gente perceber. Tem pessoas que são compulsivas para comprar, né, também. Tem. Essas pessoas compulsivas, geralmente, principalmente no comércio, ela tem que ter muito cuidado, porque ela compra. Todo representante que chega, ela tem que comprar. Ela não sabe dizer não. Você tem que saber qual é a hora. Eu já passei por isso há muitos anos atrás. Hoje eu conto 2 vezes 3 se eu quero comprar ou não. Não, eu não preciso comprar isso que eu tenho no estoque. Sim. Se eu tenho no estoque, ele tem a obrigação de olhar a validade. Quanto tempo aquele estoque vai durar. Preciso comprar agora ou não. Exatamente. Ele não pode deixar sobrar e também não deixar faltar. Exato. Não é por aí? Exato. Nossa, é sério. Mas a vida é isso mesmo. Eu também já passei por essas questões todas. E a gente vai amadurecendo, vai aprendendo também, gente. 42 anos de... Uma história linda, diga-se de passagem. 42 anos, eu comecei vendendo na feira, com 10 anos de idade. Quando você me contou essa história, eu fiquei encantadíssima. 10 anos de idade, eu comecei vendendo na feira. Hoje as pessoas me acham que eu sou ousada, sou ousada mesmo. Gosto de investir, gosto de estudar, gosto de ensinar para as pessoas como é que pode acontecer, para poder não deixar a pessoa cair no buraco. Hoje a gente tem consultoria ali do Sebrae, do FIEB, que você pode ir particular, nas redes sociais. Exato. Você encontra alguém uma aula que você pode tomar e diz, pô, como é que eu tô mesmo pecando publico aqui? vários vídeos, né? Vocês eu sabem. sei. Vários vídeos dando dicas de finanças empresariais e finanças pessoais também. E várias coisas, assim. Tem clientes que... É engraçado, né? Porque no final do ano tem gente que fica me acompanhando. Às vezes eu lanço uns desafios. Aí o pessoal pega no final do ano e me manda mensagem. Olha, eu segui seus conselhos, consegui tal resultado. Eu acho aquilo magnífico. Acho fantástico. Não tem dinheiro que pague. Como é que você vê o futuro da consultoria e treinamento no cenário empresarial? Eu vejo muito positivo, sabia? Agora, sim, a gente tem que saber se atualizar. Exatamente. A gente hoje está vivendo uma era bem mais... muito diferente daquilo de quando eu entrei há 16 anos atrás. A forma que eu faço consultoria hoje não é a mesma forma que eu fazia antes. A forma que eu dou os meus treinamentos hoje não é a mesma forma que eu dou. O mundo mudou, né? Claro. Principalmente depois da pandemia, né? Exato. E as pessoas que estão nesse público mudaram também. Exatamente. Né? É mais difícil você conseguir reter a atenção das pessoas. É mais difícil da gente conseguir que as pessoas coloquem aquilo em prática se elas realmente não acreditarem naquilo que você está falando, está dando orientação. Então, você tem que ter uma outra forma de trazer, né, esse conhecimento para as pessoas, sabe? Então, eu vejo de uma forma bem positiva. Agora sim, não dá para fazer bolo com a receita antiga. A gente tem que incrementar, fazer um cupcake, um negocinho mais, algo diferente, né, gourmet, uma coisa mais incrementada. Porque se a gente ficar trabalhando como antigamente, não dá resultado mais. Porque as pessoas mudaram. Aí eu volto para falar com você assim. Antigamente, você vendia na caderneta. Depois da caderneta veio a promissória. Depois da promissória veio o cheque com fundo e sem fundo. Depois do cheque veio o cartão, que é o dinheiro... Crédito, débito. Cartão de crédito e débito é o dinheiro em plástico. Hoje você tem o Pix. Então, você vê quantas coisas aconteceram. Foram fluindo. E as pessoas, elas passam a olhar o negócio com um olhar diferenciado. Isso. Ela tem que olhar assim, esse é meu negócio, eu tenho que estudar ele, eu tenho que fazer um planejamento, porque eu não posso copiar o que o Nildes fez. O que o Joranildes fez? Joranildes está vendendo perfume, vou vender também. Só que o Joranildes vende perfume, mas daqui a pouco o Joranildes diz assim, não, eu quero vender perfume, mas eu quero vender essência. Uhum. Eu vendo o perfume para roupa, mas eu quero colocar no meu balcão a essência para a pessoa vir, escolher na hora e preparar ali na hora. Então,
Para isso tudo, você precisa de quê? Tá estudando e se inovando. E isso é criar experiência para o seu consumidor. Exatamente. Que é o que está muito comum, né? Hoje, assim, a gente está procurando experiências. Você não quer mais saber de pegar somente aquele produto e levar. Você quer viver a experiência que aquele produto vai te proporcionar. E a pandemia trouxe isso. Trouxe. Essa questão de você saborear o que você está fazendo. Você sentir o gosto. Não você ficar só copiando o outro. Isso. Eu quero fazer tal coisa, eu vou analisar, eu vou estudar. O mundo mudou. Evoluiu muito, Evoluiu né? muita coisa. Coisas que a gente só ia viver daqui 5, 10 anos, a gente passou a viver agora já. Não, você tem coisa que Né? você só ia viver daqui a 30 anos. Que você vive agora, no agora. Sim. Muitas coisas. E tem uma coisa também interessante, que aí fica como dica aí, né? Não só para os empresários e empresárias, mas para dona de casa, pra todas todo as mundo. pessoas. Hoje a gente tem muito a inteligência artificial, né? Que veio para ficar. E Não a gente adianta tem que ter brigar. cuidado com ela também. Exato. Tem duas vertentes, né? Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. E aí, no caso da inteligência artificial, a gente tem que saber utilizar com sabedoria para o nosso negócio, para a nossa casa, para a nossa vida. Como tem um lado negativo também, porque hoje em dia a gente tem os nossos celulares, né? Que o áudio ele fica aberto, a câmera fica aberta mesmo estando desligado. Sim. Né? Então, não é à toa que a gente está aqui conversando. Se tiver um celular próximo, quando você vai entrar na internet para fazer uma pesquisa, já vai aparecer coisa daquele comentário que você fez. Interessante, né? Tem empresas que não permitem mais que as pessoas entrem nas salas de reunião Com celular. com o celular. As Todo mundo prefeituras- deixa As fora. prefeituras, o governo do estado, todo mundo tem que deixar, o Deixar celular fora, não necessariamente porque alguém vai gravar de maldade Sim. ou coisa do tipo, mas por conta dessa tecnologia agregada que já existe hoje e que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se perdendo. Então o concorrente acaba sabendo das nossas ações muito antes. Exatamente. Né? Então, e aí, trazendo para o lado positivo, busque informação para trabalhar com essas novas tecnologias. Elas podem te ajudar. Hoje mesmo eu utilizo inteligência Eu artificial para me ajudar nos meus trabalhos e eu consigo maior produtividade. Também. Agiliza muito o nosso trabalho. Então, assim, vale muito a pena. Claro que com todos os cuidados, né? Tendo um critério muito rigoroso de você selecionar qual é a fonte e tudo mais, mas ainda assim você tem essa facilidade aí que pode te ajudar demais ainda, inclusive dentro dessa questão da consultoria, né? O futuro da consultoria é isso. Né? Você saber utilizar as ferramentas de tecnologia a seu A tecnologia ela tem favor. impactado muito dentro das consultorias. Sim. E aí você tem que ter inteligência para poder saber usar ela a seu favor, porque também você não pode ficar para trás. Não, E as pessoas que usam também têm que ter o cuidado. tem. Porque não é tudo que é confiável, né? Então a gente precisa Exatamente. selecionar muito bem. Me conte aí, como você aborda essa questão da liderança em seus programas de consultoria e mentoria? Se a liderança, se a gente tratando, né, de empresas, sem a liderança engajada, você não consegue fazer nada. É engraçado isso. Né? É interessante. Você vem, ele escuta, ele até te paga. E Mas se ele não tiver fazendo parte do processo. Junto da turma para fazer o bolo, Exato. nada dá Nem certo. que seja para jogar o fermento no final. Mas tem que ter essa contribuição, esse engajamento da liderança. Se não tiver, a gente dificilmente tem um bom resultado, sabe? Você trabalha, o sentimento é que você está nadando e morrendo na praia, sabe? Você está nadando e morrendo na praia. É surreal. aquele líder que entrega tudo aí pros outros, vai As pessoas vai fazerem. passear na praia durante a semana, vai pro shopping. Você pode fazer tudo isso também. Eu sei que eu viajo para outros países do mundo aí e me mando. Mas eu tenho um horário que eu entro no meu computador, no meu celular, e eu consigo Verificar como as coisas estão. ver como as coisas né? estão, dar alguns comandos. Faça assim, faça... tem isso, faça assim, faça assado. E aí, Sim. no fim, tudo dá certo. Sim. Porque hoje você não precisa também estar com o bico colado Não, no balcão. Era isso que Porque quando você fica, também as coisas dão para trás. Porque você não consegue pensar no estratégico, você fica só no Você operacional, né? tem que ser estratégica, ficar de longe. Exato. Antigamente eu ficava no balcão, eu ia pro corte, eu fazia, acontecia. Não, hoje não, eu fico de forma estratégica
olhando como é que está o mundo lá fora, quem é que está tendo sucesso, como é que eu posso fazer. Está sempre estudando. Então, eu acho que são orientações que a gente tem que estar passando para o nosso público também, entendeu? É por isso que eu trago aqui no nosso programa todos os nichos. Porque quem está lá fora, ouvinte, acompanhando, ele gosta. Ele acompanha, ele se dá bem, porque ele tem resultados com o que se comenta aqui. Sim. Certo? Aqui termina sendo Vai uma pegando escola umas dicas, né? e a gente termina dando dicas. Certo? E essas dicas, eu acho que elas são muito importantes. E essa questão, né, que trabalhar a liderança é muito interessante porque tem várias vertentes de líderes, né? Aqueles tipo que fica com o umbigo grudado no balcão. Esse tem daí aquele não que cresce. fica grudado no caixa, porque não dá o financeiro para ninguém Sim, cuidar, porque ele morre de medo de ser roubado. Tem aquele que fica só pegando no pé dos funcionários, achando que tem sempre alguma coisa errada, não sei o quê. Então, assim, a gente tem vários perfis, né? Mas, trazendo até o exemplo da clínica, né? Então, assim, quando a gente tem uma equipe boa, quando você tem pessoas que trabalham contigo, que estão ali, que vestem a camisa, que são donos do seu negócio. O que é ser dono do seu negócio dentro do meu negócio, né? Se eu tenho uma empresa... interessantíssimo, né? Você tem vários donos que estão ali. Exato. Eu tenho uma clínica médica que a turma trabalha... Se você chegar hoje, se tiver alguém insatisfeito, eu acho difícil. Todos trabalham, a equipe grande, todos trabalham juntos. Tem uma gestora que é Cida, beijo pra você, trabalha assim, passo a passo com cada um. Ensina o que deve, o que não deve. Isso é assim, isso não pode ser assim. Orienta, é querida pelo grupo. E todo mundo trabalha satisfeito. Eu comecei minha clínica atendendo uma pessoa por dia. Minha clínica tem 10 anos. Uma pessoa por dia. Depois começou com 2. Devagarzinho. Feito tartaruga e a gente estudando como é o meio, como trabalhar. Mas a educação financeira é tudo. Se eu tivesse metido a cara de vez, Sim. hoje talvez não estivesse no mercado. Hoje eu cheguei, a clínica estava lotada, ainda tinha a sala vizinha de suporte que estava cheia. Que bom. Então, eu nem preciso estar lá. Meu escritório está lá perto, mas eu não me envolvo. Minha equipe trabalha, me presta... Olha, isso foi assim, 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 assim. Então, a gente reúne, conversa, bate papo. Sim. Gente gosta de ser tratado como gente. Nós vamos ser bem tratados. Se você trabalha com gente e trata a gente mal, você não vai a lugar vai nenhum. reter ninguém. E você tem que educar todos. A educação financeira começa do cuidar do papel ao copo que você bebe água. Exato. Eu acho isso muito interessante. E que a gente precisa aprender todos os dias. Você pode comprar mais do que você vende? Não deve, né? Poder até pode. E aí, dentro dessa coisa de ser dono do seu próprio negócio, assim, ter vários donos dentro do seu negócio, muitas pessoas ficam inseguras. Mas, puxa, como é isso? Se o negócio é meu, como é que vai ter vários donos aqui dentro? A gente chama isso de intraempreendedorismo. Ah, eu adoro. Né? Ou seja, as pessoas que são responsáveis pelas suas áreas, pela sua carteira, pela sua mesa, pelo seu trabalho, elas são donas daquilo ali. Então, ela é dona do negócio, de parte do negócio. Ela veste a camisa da empresa. Quando isso acontece, ela veste a camisa da empresa. Mas, para isso, você precisa trazer uma cultura de inovação, de participação, de bem-querer. Ele pode internalizar, né? Exato. De as pessoas poderem ali, por exemplo, sugerir, poxa, esse copo aqui não tá legal, se a gente botar para cá e tal, e ter a oportunidade de colocar suas ideias em prática. Caso contrário, a gente não consegue ter uma boa equipe, sabe? Quais conselhos você daria para alguém que está começando a carreira na área de consultoria e treinamento? Estude muito. Comece devagarzinho. Faça trabalho voluntário, nem que seja gratuito. Porque é dessa forma que a gente aprende muito. Eu trabalhei muito de graça, gente. Eu trabalhei muito de graça. Meu primeiro curso de educação financeira, 80% da turma era para parente. Que eu fiz uma turma, os outros 20%, 30% foi que pagou os custos do local, do coffee break, da apostila, não sei o quê. Mas eu precisava fazer. E como eu comecei a colocar
em prática as coisas que eu estava aprendendo de finanças, eu queria que todo mundo da minha família prosperasse. Aí eu Que ficava... maravilha. E aí eu vou fazer um curso para todo mundo participar, e botei gente de fora para poder pagar os custos, para poder fazer aquele treinamento. Mas assim, estude muito, desenvolva isso, nessa questão do olhar sistêmico, de pensar no todo, de pensar de que forma você pode agregar valor àquela empresa. Não trabalhe só por dinheiro, o dinheiro vem como consequência. Exatamente. Sabe, quando você faz um bom trabalho, você vai ser naturalmente reconhecido por isso. E arregaçar as mangas, né, e correr atrás. E atrás do sucesso. Gente, Exatamente. estamos chegando ao fim do nosso programa. Uma pena, o Ah, papo já! estava delicioso. Agradecer a presença de Fabiola Mascarenhas, que já foi minha mentora, certo? Ela não está aqui por acaso, ela está aqui porque ela me trouxe resultados. E eu gosto de pessoas que trazem resultados. Pessoas que incentivam outras pessoas. Então, agradecer a você que está aí nos escutando, nos acompanhando. Faça educação financeira. Nos procure quando quiser. Mande seu recadinho. Diga que você quer escutar a Fabiola novamente. Fabiola é maravilhosa. E minha mentora também. Então, nos acompanhe. Curta no YouTube, Instagram, Facebook. Tudo que você puder entrar na Dona do Olhar Aguçado, nós estamos aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Toda semana nós estamos aqui, trazendo novidade, trazendo grandes profissionais. E aqui nós estamos para motivar, incentivar o empresariado. Agradecer a nossa equipe, beijo no coração de cada um de vocês. E agradecer você e dizer que até a próxima. Obrigada, quero agradecer também. Para mim foi uma honra, um prazer estar aqui, matar saudades, né? Quanto tempo. E agradecer a sua equipe também, o pessoal muito gente boa, né? A comunicação maravilhosa, de entrar em contato, de falar com a gente. Obrigada, que precisar, conte comigo. É tão bom trabalhar com a equipe, legal. Não é? Muito bom. A equipe da gente é a cópia da gente. Sim.